Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite a você que nos acompanha, que está ligado na programação da TV Nordestina. Estamos chegando e invadindo sua casa, seu lar, invadindo o seu trabalho, pedindo primeiro licença para juntos, até às 20 horas, podermos trocar experiências, nos conectarmos e juntos fazermos o programa de hoje. Eu sou Edson Pereira e a partir de agora você está conectado no Conexão Campina para toda a Paraíba, Brasil e o mundo, através das diversas plataformas. Pela BrisaNet, a Brisa Play, canal 179. Também pela Sul TV, canal 179. O Limex World. Tem também a TIP Brasil, a Multi TV. Tem também a Stone TV, NX Play e Link Telecom. Além disso, nós estamos no youtube.com/TV Nordestina Oficial e também pelo Facebook e pelo portal pagina1pb.com.br. Nós estamos juntos por todas essas plataformas e a partir de agora nós vamos trabalhar uma entrevista que nos dá o maior prazer, porque foi dele o início de tudo para que a gente, através do Conexão Campina, a gente pudesse chegar até você. Conexão Campina, com hoje entrevistando o comunicador, jornalista, radialista e o diretor-presidente da TV Nordestina, o nosso querido amigo Abílio José. Abílio José, que no dia 8 de outubro de 2019, ou seja, 6 anos atrás, juntos com a sua equipe, colocava no ar o sinal da TV Nordestina de forma definitiva para entrar na história da comunicação de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil. E hoje, nesta quarta-feira, 8 de outubro, que é o Dia do Nordestino, que se comemora no Brasil todo, o Dia do Nordestino, a TV Nordestina está aniversariando e nós fizemos questão de trazer o nosso diretor, aquele que idealizou o projeto, aquele que comanda a todos nessa luta que se torna diária para colocar no ar o sinal da TV Nordestina. Boa noite, Abílio José, prazer recebê-lo exatamente no aniversário da TV Nordestina da nossa casa. Muito boa noite. Boa noite Edson, meus cumprimentos a todos os telespectadores, aos fiéis telespectadores da TV Nordestina que nos seguem através das nossas plataformas digitais, que nos acompanham através de todos os canais que já foram citados aí pelo próprio Edson, que nos veem nos estados do Rio Grande do Norte, em especial no Ceará, através da BrisaNet, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. Para a gente é uma honra muito grande poder estar aqui, quando hoje a gente completa 6 anos no ar. 6 anos depois de muita coragem, acima de tudo, né? De se desprender de material, se desprender de outros projetos, de conseguir entrar num projeto que acabou de uma coisa que era muito pequena, que era uma ideia muito pequena, que apenas pelo próprio canal da internet, na época com o YouTube, estava começando a se expandir pelo mundo inteiro, e acabou se tornando o que é hoje, né? O marco, a TV Nordestina, hoje é uma grande referência
de televisão em Campina. Aliás, já foi apontada em pesquisa, citada em pesquisas, muito mais do que canais de televisão abertos em nossa cidade. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui, comemorar esses 6 anos. Não foi fácil, não é fácil, você sabe muito bem disso, você está aqui com a gente o tempo inteiro, quase que todos os dias, não é fácil. Mas a gente conseguiu dar um grande passo através desse projeto da TV Nordestina, no dia... Na realidade, a gente começou em início de 2019, né, que era o projeto de colocar um canal de televisão pela internet. Daí a gente conheceu os diretores da BrisaNet, lá no Ceará, na cidade de Pereiro. E aí veio a ideia de se colocar o canal realmente, do canal 79, no projeto da BrisaNet. Então, o dia da inauguração foi exatamente no dia 8 de outubro, que é o Dia Nacional do Nordestino. O meu abraço a todos os nordestinos que nos assistem nesse momento, não só em Campina Grande, não só na Paraíba, não só no Nordeste, mas em todo o planeta. Nós temos nordestino por todos os lugares. A gente recebe muitas mensagens através das nossas redes sociais de nordestinos que estão em vários lugares desse planeta. A gente tem inclusive números, né, de nordestinos que nos assistem em outros países. Então, a TV Nordestina, hoje completando os seus 6 anos, um marco na história da televisão, porque a gente partiu para uma televisão envolvida com notícias, com informações, com esporte, mas que a gente tem um grau maior de cultura. É um projeto cultural, e aí depois a gente vai, durante a nossa conversa, eu vou contando outras histórias desse período. Abílio, eu vivenciei o início da ideia, quando você, em outros projetos, já dizia, nós estamos querendo formar a TV pela internet, era um laboratório, era alguma coisa muito inicial, e depois acompanhei as viagens, substituí você nos programas, quando você tinha que ir às reuniões para formatação de toda a preparação. Então, eu pude acompanhar. E os desafios de colocar as reuniões, a formação de uma equipe, o principal desafio, qual foi? Para que nós, no dia 8 de outubro de 2019, pudéssemos ter o lançamento oficial da TV Nordestina. Na realidade, Edson, nós tivemos muitos desafios. Quando a gente começou a implantar a televisão, o canal de TV, na realidade seria uma TV web. Eu estava na TV Borborema até 2017. Passei 20 anos lá na TV Borborema. Então, quando eu saí, eu pensei, eu vou criar alguma coisa no YouTube, né? O YouTube estava começando, já estava muito bem massificado em todo o planeta. E aí eu pensei, só que quando a gente conheceu a equipe, a direção da BrisaNet, veio a ideia primeiro a vinda da BrisaNet para Campina, que foi através do nosso contato, né? Chegando lá no Pereiro, lá no Ceará, o Roberto, que é um dos proprietários da empresa, falou, como é que a gente faz para chegar em Campina Grande, que a gente está querendo implantar a BrisaNet em Campina. E aí, na época, o prefeito era Romero Rodrigues, e eu liguei para Romero, prontamente ele atendeu, e Roberto conversou com o Romero, e Romero abriu as portas para a BrisaNet em Campina Grande. O Romero estava há poucos dias de entregar, as pessoas nem sabem dessa história, Romero estava há poucos dias de entregar o Aloysio Campos, aqui em Campina Grande, que na realidade é um bairro de Campina maior do que muitas cidades da Paraíba. 180 cidades da né? Paraíba. Então, quando o Romero conversou com o Roberto, que o pessoal chama seu Roberto, mais novo do que eu, inclusive, o Roberto se interessou pela ideia e disse, eu vou a Campina Grande, eu preciso conversar com o prefeito. E aí eu organizei essa reunião entre a direção da BrisaNet e o prefeito Romero Rodrigues na época. Essa reunião aconteceu lá na sede que fica ali no bairro do Alto Branco, que era do IPSEM. A reunião, eu deixei eles lá por volta das 9 horas da manhã.
e fui buscar Roberto e a equipe umas 5 horas da tarde, para você ver como durou essa reunião. Eles almoçaram lá. E daí, com a chegada da BrisaNet, o que é que eles fizeram? A primeira coisa que eles disseram: olha, a gente chega em Campina Grande, o prefeito abre as portas para a empresa, e eles conseguiram cabear todo o Aloysio Campos, que foi entregue já com internet. Pouca gente sabe dessa história. A ideia era cabear Campina Grande, que demorou aí quase 8 meses, mas o presente da BrisaNet para Campina Grande foi exatamente cabear todo o bairro que seria entregue, né, o Aloysio Campos, para quando o prefeito entregasse à população, já chegava com internet, com energia, enfim. E aí foi um dos grandes presentes que eu fiz parte dessa história e me sinto, eu nem conto a todo mundo, mas eu me sinto privilegiado por ter participado dessa história. E aí foi quando a equipe, a direção da BrisaNet, falou: Abílio, a gente viu que você produz material, produz audiovisual. Eu já tinha conhecido a história da TV da BrisaNet, dos canais da BrisaNet, através da TV Padre Cícero, lá no Juazeiro. E essa história é bem interessante, depois eu vou contar. O que é que aconteceu? Como a gente está chegando em Campina com a BrisaNet, eles disseram: e você já produz material de audiovisual, já conhece como funciona a nossa distribuição de TV a cabo aqui na região, por que você não bota um canal de televisão para você? Aí eu disse: olha, eu estou pensando em colocar um canal web. Não, você pode colocar um canal web, tudo bem, mas a gente abre um canal para você e você vai conversar com o Jair, que inclusive é um grande amigo que eu tenho lá em São Miguel, é uma cidadezinha que fica interessante. São Miguel é Rio Grande do Norte e Pereiro é Ceará, é uma divisa bem distante aqui da Paraíba, e Jair conseguiu articular, ele veio aqui junto com a equipe, viu. Esse prédio que nós estamos seria a sede da BrisaNet, por motivo de não ter estacionamento. Eles acabaram encontrando um local em frente ao Partage, e aí foi quando eles disseram: o prédio é grande, é muito bom, e você pode montar a sua TV aqui. E aí a gente deu os primeiros passos da TV nordestina, que não era TV nordestina, seria a NTV, que era de um portal de notícias que eu tinha chamado a Notícia.tv. E a gente, a NTV, que chegamos a colocar uma placa na frente. E um certo dia, o diretor da BrisaNet veio a Campina Grande almoçar e me chamou. E disse: passei lá em frente ao prédio, mas eu não entendi o nome. É ANTV? Aí me despertou aquilo. Eu disse: é ANTV, a NTV, que era um portal. Aí ele falou: Abílio, se você quer estourar com um canal de televisão em Campina Grande, entrar na mídia, a primeira coisa que você tem que fazer é facilitar o nome. Faça assim, pense no nome, se organize. Quando você conseguir o nome, a gente abre o canal e você já vai entrar valendo com o canal. E aí eu me reuni, chamei Diego, que é meu filho, que é quem administra toda essa parte. Jogamos vários nomes. Tive uma reunião lá no Ceará também, de um final de semana, onde a gente apresentou vários nomes junto à direção. E eu levei o nome na manga da TV nordestina. Ia ser TV Campinense, Nova Campina, TV Central Norte, e saíram vários nomes, né? TV Chique Chique, TV Maracaru. Então começaram. E eu tinha levado esse nome, eu fui com o Diego para a reunião, e lá, quando todo mundo deu as opiniões, botaram lá no quadro e tal. Aí eu disse: galera, eu tenho um nome aqui, eu não sei se vocês vão gostar, mas é o nome que eu penso. É o nome que vai abranger toda essa região. Acho que a gente poderia se chamar TV Nordestina. E aí, um dos diretores perguntou: e por que você deixou a gente falar esse tempo todo? Você tinha esse nome, né? Então é um nome, é uma marca. Registramos o nome, e aí veio o desafio principal, que foi montar a TV. E aí eu não tenho um pingo de vergonha de dizer: eu vendi um carro que eu tinha na época, uma caminhonete de 10 anos de trabalho que eu comprei. Eu vendi um terreno num condomínio, dos melhores condomínios de Campina Grande, que eu já ia começar a construir minha casa. Tenho casa própria, mas você sempre quer alguma coisa melhor e tal. E eu comecei a vender as coisas que eu tinha: moto, carro. E minha esposa um dia falou assim: ô Abílio, esse dinheiro que você está pegando aí, que você está se desfazendo do que você tem, é para colocar na sua TV? Eu disse: é um sonho que eu tenho. E a gente registrou a TV nordestina. A TV é registrada, né, no INPC, que é o Instituto Nacional de Registros de Empresas. A gente registrou a TV nordestina
e começamos a comprar equipamentos, investir em equipamentos. Nós, como eu já disse, no dia 6 a gente começou a trabalhar com alguns programas, outros programas que a gente trazia de outras produções. E isso foi em outubro de 19, e aí quando foi em fevereiro de 20, aí estourou a danada da Covid. Aí, eu não vou dizer que foi o fim, mas foi uma pancada muito grande. Eu tinha vendido tudo que eu tinha em termos de material que eu tinha comprado de 5, 10 anos, coisas minhas, meus bens, para botar aqui dentro, e era só eu. E quando veio a pandemia, parou geral. A gente ficou colocando, eu fui para casa, eu lembro que você fazia programa da sua, fazia as entradas de um programa, eu voltei para minha casa, onde eu tinha um pequeno estúdio, e fui fazer um programa chamado, como é que é o nome? Sala de Notícias. Sala de Notícias, que era no final de tarde, em parceria com todos os canais da BrisaNet, e você entrava da sua casa. Pois bem, essa foi a grande dificuldade. Foi aí que eu pensei, eu disse, eu acho que a gente, primeiro na dúvida daquela época que a gente tinha que nem se ficava vivo, né? Nem se escapava. Isso. Essa que é a grande verdade, né? E depois de um projeto que a gente fez para colocar no ar, então parou, a gente fechou, levamos os computadores, os meninos que trabalhavam na parte técnica levaram para casa também. E para completar, a gente, tudo fechado aqui no estúdio, no dia 4 de maio de 2020, a gente descobriu, por acaso, porque o meu filho veio pegar um equipamento aqui no prédio, que o prédio tinha sido arrombado e os caras, os donos do alheio, que na realidade a gente descobre depois que são os famosos, esses que passam a noite perambulando pelas ruas da cidade, que a gente chama de tem um nomezinho que dá, rapaz, lá em São Paulo o pessoal chama, mendigo, são os viciados, né? Em crack, né? Em drogas, que arrombam tudo que vê para levar. E eles conseguiram arrombar o estúdio. Aí esse desafio foi um desafio quase que insuperável, porque, por exemplo, equipamento como esse aqui, TVs de LED de 50, de 70 polegadas estavam em caixas. Isso. Microfones, dos melhores microfones para se trabalhar, estavam em caixas. Equipamentos de câmera, baterias e câmeras, 2 câmeras muito boas também da Sony foram levadas. Enfim, eles levaram aí aproximadamente em torno de 17 a 18 mil reais de equipamento. E não levaram na época. E não levaram mais porque quando o meu filho veio pegar um equipamento aqui, que ele percebeu as portas todas arrombadas, que ele foi para o local de onde estava sendo feito, estavam tirando os equipamentos, tinha uma escada que eles conseguiram não sei aonde, e no pé da escada, chamando no popular, no chão, ao redor da escada, estavam mais equipamentos, TVs menores. Seriam levados porque depois. Eles iriam voltar à noite para buscar à noite o restante. Então, por sorte, eles não levaram tudo que a gente tinha, porque por um acaso nós tivemos que vir aqui buscar equipamentos e descobrimos. Então isso foi em maio de 2020, plena pandemia. Passamos muito tempo apenas com uma pequena programação no ar, o sofrimento, todo mundo enfrentou isso. Mas essa foi a maior dificuldade. Todo dia tem dificuldade. Todo dia tem dificuldade. Eu digo sempre a Luciane, que me ajuda aqui, que é um cara que é um grande parceiro meu aqui e administra também as coisas que eu não tenho tempo de administrar. Eu digo assim, Luciano, hoje a fila de problema está lá no bar do cuscuz. Vai mandando entrar de um por um, o que a gente puder resolver, a gente resolve. O que não der para resolver, a gente deixa para outro dia. A gente tem sido feito isso. Mas como você perguntou, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi esse mesmo. Foi quando a gente montou toda a estrutura, que a gente acreditava que seria o início de uma grande história, quase que a gente para em menos de 6 meses. Ô Abílio, diante disso, eu inclusive vou ao intervalo, mas eu queria que depois do intervalo você colocasse quais os próximos passos, o que é que vem por aí e o que é que mais... Primeiro, porque no início da TV Nordestina você não queria aparecer. A gente dizia, fazer um programa, não.
Você tinha saído da TV Passei em 3 anos 2017. sem fazer programa aqui. Só veio com a pandemia. Depois e da a pandemia. gente insistia, não, para tu ser o carro-chefe, tu puxar toda a programação. Não. É abrir para outras pessoas. Exato. E aí, o que é que tem para vir? Você também voltou encabeçando um dos projetos que inclusive é feito em parceria com o Canal Aberto. Depois do intervalo você fala sobre isso. Estamos apresentando Conexão Campina com Edson Pereira. Oi! Olá, minha gente, eu sou Santana, o cantador. Estou aqui para desejar os parabéns à TV Nordestina de Campina Grande por mais um aniversário. Isso deixa a gente muito feliz porque a TV Nordestina tem as nossas cores, a nossa cara. E no Brasil existem 2 nações: a nação nordestina e a nação gaúcha. O restante é povo. Então, como filho da nação nordestina, e nação não é matéria, nação é abstrato. Nação você carrega dentro de si, no seu espírito. Eu sou da nação nordestina. Viva a nação nordestina. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprende que quem faz o mal só merece perdão. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83998203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina com Edson Pereira.
Muito bem, meus amigos, voltando com Conexão Campina, desta quarta-feira, uma data especial para nós que fazemos a TV Nordestina, 6 anos comemorados nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, nós estamos completando 6 anos e também calhou de ser inaugurada dentro da semana de aniversário da cidade de Campina Grande, que o aniversário de Campina Grande sempre no dia 11 de outubro, e eu me lembro bem, Abílio, que fez parte também dos festejos da cidade de Campina Grande, quando do seu aniversário nós, inclusive, recebemos moção de aplauso da Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, saudando a chegada da TV Nordestina. Mas aí, num primeiro momento, você não queria aparecer no vídeo, deixava o espaço. Teve Adalberto Alves, Eliomar Gouveia, Giane Siqueira, o Palhaço Alegria também é da primeira fase, Vilton, também. Primeiro foi Tom Oliveira. Depois veio o Vilton. Depois veio o Vilton. Foi. Primeiro foi Vilton, depois Tom Oliveira e depois voltou o Vilton, não foi? Nosso produtor tá. Foi, eu não tenho, eu sou meio ruim para lembrar das coisas mais recentes. Era uma programação, teve os meninos dos videogames. Então aí teve Ilma também, lá no segundo ano, depois da pandemia. Porque eu falo assim, a TV Nordestina tem 6 anos de criada, mas de TV mesmo a gente só tem 3, porque a gente perdeu 2 por causa da pandemia. Isso. Né? E eu resolvi ficar de fora. Não, eu dizia sempre para você, não, eu não quero fazer programa, eu quero que outras pessoas façam programa, para não ficar parecendo que eu crio uma televisão só para que eu fizesse programa. De forma alguma. Ainda hoje eu tento evitar muito de aparecer. Mas aí, como a gente começou a fazer programas, aí o pessoal ficou cobrando, perguntando. Aí eu vim fazer do período da pandemia, porque tinha necessidade. Porque eu estava em casa durante a pandemia e eu sempre cito o Diego, porque é meu filho. Mesmo sendo meu filho, eu considero ele um cara extremamente inteligente, é um cara que tem uma visão, não é por menos que ele é um respeitadíssimo profissional nessa área de arte e mídia aqui em Campina Grande. Todo mundo sabe disso e nem precisa, como pai, eu citar. E ele um dia lá em casa, ele disse assim, o Abílio, que quando é para falar sobre negócio, ele fala com Abílio. Ele me chama de Abílio, ele fala, procure Abílio. E quando é para falar sobre alguma outra coisa, ele chama Painho. E ele disse assim, ô Abílio José, eu estou vendo que você está muito preocupado com essa pandemia, a gente tem que se cuidar, claro, está todo mundo enfrentando essa pandemia, mas a TV está parada, né? Eu disse, está parada, está tudo fechado. Ele disse, eu tenho uma ideia. Qual a ideia, meu filho? Ele disse, vamos manter todo o protocolo de defesa para que ninguém adoeça e vamos criar na TV, que a gente está vendo as lives, todo mundo fazia live. De Bel aos artistas que tinham dinheiro, todo mundo fazia live, sorteava carro, mas tinha os que estavam lascados mesmo, né? Eu vou usar esse termo. Quem tocava em barzinho, que ficou sem tocar, foram os primeiros a sair, foram os últimos a voltar. E aí o que acontece? Ele disse, vamos criar um formato de lives para que essas pessoas que não estão podendo faturar em barzinhos, eles cantam na TV, a gente coloca o QR Code na tela e eles vão pedir para que as pessoas ajudem. E foi feito. Nós anunciamos em algumas emissoras de rádio e tal, e a ideia era fazer 20, mas aí estourou. 2 dias já estava em quase 40, e aí vamos parar as inscrições, senão ia passar o ano inteiro fazendo live. Tanto que eu lembro que era de segunda a sexta, mas a gente acabou fazendo sábado e domingo também, devido a grande número de artistas que nos procuraram. E foi daí, Edson, que surgiu o grande reconhecimento por parte da Câmara de Campina Grande, quando a gente recebeu o voto de aplauso pela decisão. Recebemos o voto de aplauso da Assembleia Legislativa, através do deputado Tovar Corrêa Lima, e foi aprovado por unanimidade. Então, foi disso aí que a gente começou a pensar em novos projetos da TV. E aí, quando acabou a pandemia, e a gente foi voltando aos poucos e conseguimos
dar continuidade àquela programação, que é o recomeçar aquela programação que a gente tinha pensado lá em outubro de 2019. E aí vem com uma programação diferente, mais enxuta, inclusive porque com as dificuldades muita gente foi procurar outros caminhos de trabalho. Verdade. Mas nós temos aí vários programas que se destacaram e que inclusive chegaram à TV aberta, como é o caso do programa que é feito aqui no sábado por você e Aguimar Araújo. Terra Nordestina. Terra Nordestina, começou com Aziel e Aguimar. Isso, né? Era feito no sábado também, à tarde. Isso. E aí depois a gente teve a ideia de criar um programa, foi quando a gente começou a ter parcerias com os canais de TVs abertos em Campina Grande. Na realidade, essa parceria, eu até agradeço a equipe do Sistema Correio de Comunicação por abrir esse espaço, mesmo não sendo de graça. Eu sei que eles precisam, que uma empresa precisa ter um respaldo financeiro para manter, pagar seus funcionários e tal. E a gente tem essa parceria com a TV Maior, é pago mensalmente. Nós temos os anunciantes que apoiam culturalmente a programação da TV Nordestina. Aliás, algumas pessoas até me perguntam assim: Abílio, a gente vê nos canais de TV, nas transmissões, o cara fala assim, é oferecimento, empresa fulano de tal. E eu digo assim, apoio cultural. Tem uma diferença, mesmo acabando que, tanto de uma forma como de outra, é pago. Isso. No fim das contas, existe a transação comercial entre a TV e entre o cliente, entre o patrocinador. Mas é porque em 2023, novembro de 2023, depois que nós fomos reconhecidos publicamente como utilidade pública da Prefeitura de Campina Grande, no município de Campina, com aprovação por unanimidade, o prefeito assinou o documento de... Como é que chama, Edson? É utilidade... mas sancionou a lei. É uma lei da Câmara Municipal. Depois foi apresentado na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, o governador João Azevedo sancionou a lei. Então, por lei, nós nos tornamos uma associação que chamada Terceiro Setor. Então, nós temos hoje o presidente, mas nós temos uma diretoria que é formada por vários integrantes que compõem essa diretoria, setor financeiro, setor administrativo, enfim, são vários diretores e diretoras que fazem parte desse projeto. E daí a gente passou de 2024, porque antes a empresa era TV Nordestina, a razão social era o meu nome, pessoa física, e com o reconhecimento de utilidade pública estadual e municipal e voto de aplauso federal através da Câmara dos Deputados, nós conseguimos o título de uma empresa de terceiro setor. É empresa que tem todas as responsabilidades que as outras têm. Carteira assinada de funcionários, paga impostos, recolhe os benefícios. É muito difícil, mas a gente faz isso. Em dia, vale lembrar, diante de todos os problemas que a gente enfrenta, nenhum funcionário dessa empresa, nunca, em 6 anos que eu estou aqui, e eu estava conversando com a diretoria semana passada, sexta-feira, numa reunião pela manhã, e eu disse assim, disso eu posso, como a gente dizia lá no sertão, bater no peito e me vangloriar por isso. Durante 6 anos que eu estou aqui, durante 2 anos que eu estou à frente como presidente, nunca nós pagamos além do 5º dia útil. E graças a Deus a gente paga muitas vezes, na maioria das vezes, dentro do mês trabalhado. Então isso pra gente é muito bom. Mas aí, como a gente trabalha com o terceiro setor numa empresa que presta serviços, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade que a gente tem muitas vezes a gente apresenta projetos que são apreciados. Eu vou dar um exemplo, o caso do ICMS Cultural do ano passado. Nós fizemos aqui 1 ano de programação com a estrutura apoiada por 3 empresas de Campina Grande, que eu também posso citar aqui: Vitamassa, Rede Compras, Atacadão Farias. Outras quiseram entrar, não puderam, infelizmente, mas vão entrar para o ano, se Deus quiser. Mas assim,
com recursos dessas empresas que o governo do estado da Paraíba, através de um projeto chamado ICMS Cultural, renuncia aquele imposto que é pago pelo empresário e o empresário repassa para as empresas. Não só foi a TV Nordestina, várias outras empresas de cultura ganharam com isso. E existem outros projetos que a gente faz. Por exemplo, agora a gente está entrando na produção audiovisual. Eu fiz em Salvador, passei várias vezes, eu fui em Salvador e completei um curso de documentarista. É uma profissão que pouco se conhece aqui na Paraíba. E eu tenho um diploma de documentarista. Aliás, semana passada caiu um avião com um japonês e morreram 3 documentaristas de São Paulo. Então, assim, a gente trabalha dessa forma. A TV Nordestina ela foi criada para fazer uma programação, que a gente tem essa programação, mas paralelo a isso, neste ano tem todo um trabalho visual. De 2025, a gente está fazendo produções cinematográficas para exibir também em qualquer outro canal de televisão. E aí, antes do intervalo, você me perguntava quais seriam os projetos, né, para 2025. Na realidade, a gente está já em contato com empresas de streaming no Brasil e em outros países que exibem documentários, filmes que são produzidos na região Nordeste. A gente sabe também que existe a Lei Rouanet, agora o governo federal lançou a Lei Rouanet Nordeste. Mas é muito difícil, sabe, Edson? Você concorre com muita gente. Bilio de Campina dizia que para um nordestino era praticamente impossível. Você concorre com muita gente e parece que é um campo magnético que a gente não consegue atravessar. A gente já se inscreveu várias vezes com grandes projetos. A gente fez um projeto, eu vou abrir um parênteses aqui, a gente fez um projeto no início do ano e a gente fez o projeto, arquivou, guardou e eu coloquei numa plataforma de uma empresa de São Paulo, que é um projeto com autistas. A plataforma, essa empresa, já contactou com o setor responsável dos projetos 4 vezes para fazer o convênio. Mas a gente fica amarrado, sem poder fazer, porque tem que passar por outros meios que a gente não tem acesso. Então isso dificulta. Mas a gente está começando ainda, engatinhando, e vai chegar lá, se Deus quiser. É um novo formato de fazer produção audiovisual. Entenda, a gente começou, para você entender quem está nos vendo, a gente começou com um projeto de fazer uma TV web, depois a gente voltou, deu um passo à frente e partiu para uma TV a cabo, pelo canal 79 da BrisaNet, e hoje esse projeto de TV a cabo não é que não nos interesse mais, interessa, claro, é lógico que interessa. Eu sou parceiro de uma das maiores empresas do Brasil. Mas já tem um novo projeto que surgiu esse ano de 2025, que já coloca a gente num outro patamar. Então, com isso, 2026, nós teremos inovações, mudanças para melhor. Quando eu vou poder mostrar o que eu não consigo mostrar em outros países, em outras regiões, só mostro aqui na Paraíba ou só mostro no Nordeste, eu vou poder tirar um pouquinho daqui e mostrar fora. Hoje a gente já mostra através de alguns canais, mas agora nós vamos ser diretos dentro de canais que são talvez os melhores, que tem as melhores qualidades de audiovisual do planeta. E a gente está chegando lá. É difícil? É complicado? Mas todo dia a gente dá um passozinho de formiguinha e tem muita coisa que a gente vai mudar agora em 2026. Em termos de comunicação dentro de Campina Grande, você no início da entrevista você coloca, nós aparecemos em pesquisas muitas vezes até à frente de TVs abertas. Somos lembrados dentro dessas pesquisas. Mas também vem por aí a programação que você é um homem do rádio. Eu também, o umbigo foi dentro do rádio. E vem também aí parcerias com essa conexão TV Nordestina e rádio
e que, não vou dizer o nome da rádio mas que vem com a proposta de um programa de multiplataformas. Você nasceu, vocês que cortou o umbigo dentro de rádio. Eu nasci dentro de rádio. Eu tinha 17 anos de idade quando comecei na Rádio Borborema. Há 15 dias eu fiz uma palestra no curso de comunicação. Aliás, eu quero mandar um abraço forte para toda a equipe da Faculdade de Comunicação da UEPB. De repente, o professor Rômulo me ligou e disse: tem coragem de fazer uma palestra aqui, mostrar seu trabalho aos alunos? Como, pelo amor de Deus, não faço não. E você está na relação aqui e tal. E eu fui. No meu dia, a primeira palestra foi Abílio e na segunda foi Gilson Souto Maior. Ó, que diferença, né? Gilson Souto Maior foi meu professor, é um cara que entende muito de rádio, é um cara que conhece muito de televisão. Quando eu comecei na Rádio Borborema, Gilson já era o apresentador da TV Borborema. Né? Era apresentador da TV Borborema. Então, assim, eu lá com 17 anos e vendo o Gilson Souto Maior com aquele vozeirão que ele tem. E aí eu fui fazer minha palestra lá na UEPB e fui mostrar fotos do período de rádio na Rádio Borborema. E eu comecei em 1984, com 17 anos de idade. Geraldo Batista era o diretor da rádio. E assim, o rádio ele ficou no meu sangue. Eu sou apaixonado por rádio, eu adoro rádio. Quando eu vou numa cidade, eu sempre viajo no final de semana para passear, dar uma voltinha de moto, e eu sempre vou para os eventos. E no sábado, pela manhã, nunca tem nada, não tem movimento, é mais à noite. E aí eu vou descobrir rádio. Toda cidade que eu vou em Pombal, eu vou na rádio tudo em Pombal. Eu vou em Patos, eu vou em 2, 3 rádios lá e tal, e me apresento, e uns já me conhecem. Enfim, eu estive agora em Caruaru, sábado passado, e eu fui na Rádio Difusora de Caruaru, que é uma das mais antigas e importantes. Com relação, em se tratando de tempo de existência, mas é uma das rádios mais modernas da atualidade, talvez do Brasil. Eu fiquei encantado com os estúdios da Rádio Difusora de Caruaru. E aí como eu nasci em rádio, como eu vivi e fui tendo minha experiência de comunicação como radialista, eu achei que era até uma covardia, até partindo de mim mesmo, de se afastar de rádio. Eu me afastei de rádio em 2022, naquele abril da pandemia que não tinha ninguém na cidade. Então os anunciantes diziam: eu vou anunciar para quem, se eu não estou vendendo? E vinha aquele chororô que você conhece muito bem. E eu fiquei em casa, eu fazia programa de casa, do estúdio que eu tenho em casa, e acabou que eu saí da rádio. Eu estava na 101, guardem esse nome, Pop Cariri, que eu acho que agora é Pop Cariri. E eu estava lá, então eu me afastei de rádio. Aí eu fiquei 23, 24 e agora 25 sem trabalhar em rádio. Mas eu já tinha recebido um convite há pouco tempo. Essa semana, novamente, essa mesma pessoa me ligou. Eu fiquei até com vergonha, porque falou: eu estou sem tempo de falar com você, mas eu quero falar com você e tal. E a gente sentou, conversou. Eu acredito que no mais tardar, de 20 de outubro mais ou menos, nós vamos estar fazendo um programa de rádio em parceria com a televisão, daqui dos estúdios da TV Nordestina, onde a gente vai se envolver nessas plataformas, através do canal 179, através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, enfim, aonde tem gente vai poder nos ver. Esse projeto já está sendo organizado para que a gente possa lançar. Eu pretendo, na segunda quinzena de outubro, já está com tudo isso pronto para a gente lançar, se Deus quiser. É um programa que praticamente usa o nome desse programa, né? Que não é que vai ter esse nome, mas é um programa que conecta as diversas plataformas, porque vão ser portais que estarão ligados e transmitindo rádios, a TV Nordestina e as redes sociais. Verdade. Então não é uma coisa só, rádio e TV. Não, ela vem conectando diversas plataformas. Né? Verdade, é verdade. Eu acho que agora em outubro, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo esse lançamento. Eu espero, porque é exatamente um horário que eu posso fazer, que é esse horário entre 16 e 17, 17 e 18, porque nos outros horários eu estou mais ocupado. E eu espero que seja, né, mais uma opção para
quem gosta de rádio, porque não vai falar só de política, não vai falar só de futebol, não vai falar só de cultura, vai falar de tudo um pouco, com participação de ouvinte, de telespectador, enfim. Isso daqui, não, acredito que nos próximos dias vocês vão tomar conhecimento através da mídia também e dessa força que é a divulgação através dos portais e redes sociais. Muito bem. Abílio, em relação ao futuro, você começou na Rádio Borborema, passou pela TV, um programa que pode ser substituído quantas vezes, mas é a sua cara, que é o Momento Junino, e teve a Hora do Povo, depois vem para a rádio, mantém-se durante muitos anos na Rádio Caturité, depois na 101, que hoje é a Pop, e ao mesmo tempo nós estamos agora convivendo com essas outras plataformas. E para se manter a mesma figura, ou para ter o mesmo nível de TV, rádio e plataforma, é um grande desafio hoje para o profissional, né? É um grande desafio, porque você vai... O problema é o seguinte, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu me torno polêmico. Um dia desse eu fui dar uma opinião, o cara me chamou de bode velho. Sim, e aí eu respondi lembro. lá, fiz um texto e respondi para ele porque é que eu me orgulhava em ser bode velho. Ele quis dizer que eu era arcaico, antigo, atrasado, um bode velho da comunicação, um pato chiqueiro, né, que chama, né, pai chiqueiro. Eu em 2026, 28 de março de 2026, se Deus permitir, eu vou completar 60 anos de idade, bem vividos, graças a Deus. Tenho uma família espetacular, alguns poucos amigos, milhares e milhares de conhecidos, 15 ou 20 colegas e amigos que a gente conta nos dedos. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu sou um cara considerado muito polêmico nas minhas coisas, tanto em rádio como televisão, durante muito tempo. Boa parte da imprensa de Campina Grande tem uma certa admiração pelo que eu faço, mas também tem uma indiferença em algumas coisas que eu consegui fazer, que se tornaram sucesso, que chegaram a ser... acabaram sendo a revolução da comunicação. E eu sinto o Momento Junino, que você disse que é um programa que está no ar há 25 anos, foi o que criei. Então, quando eu falo assim, eu criei o Momento Junino, tal, alguns olham atravessados para mim. Mas foi eu que criei, juntamente com a direção da TV. E nós tivemos outros projetos que nós criamos em Campina. Eu criei o primeiro portal de notícias com vídeo aqui na cidade. Foi lançado na CI, que você foi presidente às margens da Açude Velho. Então, assim, qual é a dificuldade que eu, com 60 anos de idade, tenho, e eu não me considero velho e nem idoso, que quem tem um cara com 60 anos hoje é considerado um homem jovem. Mas qual é a dificuldade que eu acho que um profissional com 60 anos tem diante da mídia, diante do que nós estamos vendo hoje? É que muitos novos que estão aí não conseguiram e não tiveram a oportunidade de se tornarem profissionais na área. O que a gente vê hoje é um volume muito alto de microfones, aparelho celular, gente que não tem o menor conteúdo para fazer pergunta ao entrevistado. E quando você chega numa solenidade, quando você chega numa Câmara Municipal, quando você chega numa Assembleia Legislativa, que um presidente vem para dar uma entrevista, ali ao seu redor estarão 20 com microfone, com celular ou com uma câmera. Desses 20, 4 ou 5 estão preparados para entrevistar aquela autoridade. E isso proliferou. Agora, isso é nos eventos. E são perguntas absurdas. Eu acompanho Instagrams e vejo, principalmente em evento de festa, onde tem banda, onde tem esses eventos que são realizados aí. Eu estava vendo essa semana, o cara com o microfone perguntou assim: já beijou na boca hoje? E você já ficou com alguém hoje? Ora, essa pergunta que alguém faça num evento, você pode chegar e perguntar: e você está gostando da festa? Você é de onde? O que é que você achou da recepção? Tem tanta pergunta inteligente para se fazer. Então, aí é aquela história, eu vou voltar.
Minha dificuldade maior, com 58 anos de idade, já com uma vasta experiência em rádio e televisão, ter que dividir o espaço com gente que é totalmente despreparada, que porque acha que tem condição de comprar um microfone e um bom aparelho de celular, é repórter, pode fazer o que quiser, perguntar o que quiser e mostrar o que quiser. Muitas vezes eu penso 2 vezes, 3, 4, 5, se eu... E não estou querendo ser melhor do que ninguém, não. Pelo amor de Deus, longe de mim. Mas tem um ditado que diz assim: quem com porco se mistura, farelo come. Eu não quero entrar nessa. E a grande questão é, além de tudo isso, o desmerecimento de quem tem história. O pior, né? O mais grave. Eu vejo isso com desrespeito grande. Esse é o pior. Talvez seja por isso que muitas vezes eu penso, rapaz, eu não vou, deixa eu continuar com o que é que eu estou fazendo aqui. Eu fico mais isolado, eu fico mais nos bastidores, eu fico mais produzindo, né? Porque muitas vezes você vai e você é desrespeitado. As pessoas acham, porque você tem 40 anos de imprensa, você está velho, você está ultrapassado. E pelo contrário, quanto mais velho, quanto mais idoso, quanto mais tempo, é mais sabedoria que você consegue ter. E os jovens, os mais novos, e não são todos, e não venham aqui dizer que eu estou citando, generalizando, não, tem jovens inteligentes. Tem jovens antenados nas perguntas, no dia a dia, que leem, que se informam. Tem jovem que não tem. Eu contratei, só para pegando o gancho que você está colocando, que isso é uma aula, eu contratei uma estagiária por uma pergunta que ela fez numa entrevista coletiva. Estava-se na entrevista de um vereador e do nada surgiu uma pergunta inteligente. Aí eu observei quem era que estava fazendo a pergunta, aí esperei, vi ela fazendo outras entrevistas, vi a qualidade das perguntas, contratei. Porque fica difícil de você... Primeiro, pouca gente quer ter... Eu não vou entrevistar a Abílio José sem ter o mínimo conhecimento de quem é a Abílio José. Posso chegar aqui e do nada começar a fazer pergunta, que eu poderia fazer pergunta besta aqui, você responde se quiser e é por aí fica. Mas a gente está chegando ao ponto que pega o microfone aí bota por cima do seu porque quer aparecer e quer desqualificar. Então, você precisa, esse microfone precisa ter por trás dele alguém com cérebro. Porque qualquer um pode falar. Oi, uma criança quando pega oi, e sai e a gente acha graça. É cada pergunta sem sentido, Edson, absurda, que até faz vergonha de você ver, de você acompanhar. Eu lamento, infelizmente, porque houve essa abertura e não vai ser mais possível interferir nessa história. Todo mundo, você que está me assistindo agora, se você está desempregado, eu vou lhe dar um conselho. Compre um microfone bom, um aparelho celular, crie um portal de notícias e vá para a rua e faça como muitos, que alguns, eu não vou dizer muitos, que eu não quero ser grosseiro, faça como alguns fazem. Vai extorquir prefeitos, deputados, vereadores, senadores. Você vai ter, no mínimo, todo mês um salário na sua conta. Eu não sei se você vai aguentar muito tempo. Eu não sei se você vai entrar em cana depois. Mas, assim, muitos pilantras que eu conheço aqui na cidade, em outros estados, vivem disso. É um microfone, uma câmera na mão ou um celular e ganhando dinheiro para fulano, para falar de cicrano, para falar de fulano, de beltrano. E não tem outra. Infelizmente, a imprensa responsável, dedicada, conhecedora, a imprensa que passa noites e noites investigando casos para denunciar, essa imprensa, ela acabou sendo envolvida dentro de um contexto com gente que simplesmente usa microfone e celular somente para ganhar dinheiro. E a história de respeito, de cuidado com a notícia, a gente não vê, infelizmente.
Abílio, em seu nome eu quero parabenizar a todos que fazem a TV Nordestina, a todos que estão aqui na Labuta, e que esses 6 anos possam se tornar 60, que possam levar principalmente, como você diz, a base que é a cultura para conectar Campina Grande, a Paraíba, ao Brasil e o mundo, e deixar o espaço aberto para as suas conclusões. Edson, eu quero lhe agradecer primeiro pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua fidelidade com a gente durante esse tempo todo. Você é um dos primeiros da casa que começou com programas, entrou no tempo da pandemia também com a gente na luta para tentar escapar daquela pandemia, e fizemos juntos. Então, assim, você é mais do que um parceiro, você faz parte da história da TV Nordestina desses 6 anos. Eu tenho só que agradecer a minha equipe, a toda a equipe do projeto, desde os cinegrafistas que por aqui passaram, aqueles que não se sentiram bem, os que se sentiram bem, os que foram fiéis a essa casa, os novos que estão chegando e aqueles que têm mais tempo de casa. O meu muito obrigado de coração a toda essa família TV Nordestina, a todos aqueles que vestem a camisa, a todos aqueles que acreditam que esse projeto, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com muitos desafios, acabou se tornando um dos melhores projetos de televisão de Campina Grande. Muito obrigado por você assistir, por você divulgar, por você acompanhar a programação da TV Nordestina. Nesse 8 de outubro, Dia do Nordestino, nada mais me daria tanto orgulho em saber que fui, juntamente com outros tantos, o criador do canal de Campina Grande, TV Nordestina. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelo Dia do Nordestino. Eu sou nordestino sertanejo com muito orgulho. O Nordeste é uma nação. Santana diz isso. O Nordeste é uma nação. E eu, você, Edson Pereira, todos nós fazemos parte dessa nação. Que Deus nos abençoe. Parabéns, TV Nordestina. Muito bem, Abílio José, nosso diretor-presidente. E lembrando que o Conexão Campina vai trazer entrevista com outras pessoas que passaram ou que estão na TV Nordestina nesse mês de outubro, que é uma forma de homenagearmos pelos 6 anos de uma história que tem muito ainda para acontecer. Em breve, ainda essa semana, nós traremos, eu estou tentando ver se Diego é convencido a vir aqui conversar, para a gente falar dos desafios técnicos que ele entende como ninguém. Um abraço a você, fique com Deus. Se ele permitir, a gente volta. Tchau. Oi! Olá, minha gente, eu sou Santana, o cantador. Estou aqui para desejar os parabéns à TV Nordestina de Campina Grande por mais um aniversário. Isso deixa a gente muito feliz, porque a TV Nordestina tem as nossas cores, a nossa cara. E no Brasil existem 2 nações: a nação nordestina e a nação gaúcha. O restante é tudo. Então, como filho da nação nordestina, e nação não é matéria, nação é abstrato. Nação você carrega dentro de si, no seu espírito. Eu sou da nação nordestina. Viva a nação nordestina. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprende que quem faz o mal só merece perdão. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.